Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Nós agora estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, Extra Podcast, e no Twitter, Extra Podcast BR, e estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube e muito mais, sendo toda sexta-feira, ou seja, toda sexta de manhã, já tem Mastercast BR lá, para vocês ouvirem, se deliciarem com nossas críticas deliciosas sobre o programa. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tem a Gabi e a Isa, e hoje nossa convidada da semana é a Samantha, que faz as recaps para o Pilotando TV. E a gente vai comentar o segundo episódio da temporada, né? Que começou semana passada e foi exibido nessa terça-feira 13. Oi meninas, tudo bom? Bem-vinda de volta, Samantha. Olá, bom estar de volta. É a Samantha que estava com a gente no podcast do A Revanche, que foi o começo de um sonho, deu tudo errado. Então, vamos ver se a Samantha vai boa sorte agora nesse começo da oitava temporada. Vamos lá, eu quero começar primeiro com uma pergunta de comparação. Já que a gente tem que falar aqui, a gente não quer comparar jurado, mas a gente vai comparar episódios. Nesse segundo episódio, tivemos os 12 participantes restantes que não fizeram prova na estreia, ou seja, dá pra gente entender que foram duas estreias, digamos assim, do programa. Quero começar com a Samantha. Samantha, o que você achou? Você achou, juntando os 2 dias, o programa foi bom, no geral? O episódio, qual foi o melhor episódio? Teve grande discrepância entre os participantes ou você achou que deu pra ficar tudo igual? Não, que teve discrepância para mim, não tem a menor dúvida, né? No primeiro dia eu até falei, uau, gente, que elenco bom, todo mundo entregou tudo, não teve drama, fizeram confeitaria sem chorar muito, tô impressionada. E aí no segundo episódio, pois é, veja bem, não conseguiram entregar uma carne com purê, né? Então, não há dúvidas de que há discrepância total entre quem fez o primeiro duelo e quem fez o segundo. E até assim, numa questão geral do episódio, né, só falando até das provas do momento, eu achei a prova da parte 2 aí da estreia muito mais fácil do que a galera que fez a parte um. Na parte um você tinha que cozinhar uns peixes de água doce, que nem todo mundo conhece, descamar o peixe, filetar o peixe, tudo isso em 1 hora. E aí, no segundo episódio, você tem que fazer o quê? Pegar aí uma carninha pronta e fazer um prato com carne bovina. A sobremesa do primeiro episódio lá foi um bolo difícil, tipo bolo de 3 camadas, e todo mundo, até quem foi muito mal, entregou direitinho. E no segundo episódio foi aquela comida que eu nem quero pensar muito, porque me embrulha o estômago, que basicamente o único desafio em si é fazer uma massa fresca e rechear com qualquer coisa que tu acha aí na bancada. Então, em termos de prova, teve uma discrepância muito grande. Eu esperava algo muito parecido do primeiro episódio, pelo menos, sei lá, desossar um frango, sabe, pro segundo. E também a qualidade dos participantes caiu muito. Teve comida no chão, teve gente chorando, teve gente quase não entregando, correria, enfim, diferença total para mim. É, tá vendo? A Samantha já analisou bem e eu concordo muito com isso. Deu pra notar que tava faltando alguma coisa no segundo dia que eu senti aquela paixão, aquele fogo do primeiro dia, não conseguiu manter. E você, Isa, acha que isso é só questão de tempo eles se igualarem ou isso pode acabar resultando que os participantes dos primeiros dias consigam ir mais longe que os do segundo? Olha, eu espero que eles se igualem sim, viu? Porque, eu vou ser sincera, eu concordo completamente com o que a Samantha falou. A discrepância estava enorme, gigantesca. Eu achei que foi um grupinho, assim, bem malemar, sabe? Não gostei. Então, assim, fica aí a minha torcida para que eles consigam melhorar, né? E elevar o nível do programa. Eu concordo muito também. Eu acho que concordo bastante sobre os níveis de dificuldade diferentes ali das provas também. Mesmo sendo uma coisa relativamente mais fácil de fazer, a gente não teve muitos desempenhos, assim, muito bons, né? Então eu realmente amei esse grupo fraco. Mas uma coisa que eu gostei muito, que achei muito fofo, assim, foi ver a Daphne ali. Eu gostei bastante. Então, pra mim, foi o destaque aí desse grupo do segundo dia. E talvez muito pelo apego emocional e o storytelling que a gente acaba
fazer ali com a história dela. Mas pra mim foi o destaque positivo, assim, desse segundo grupo. Eu concordo com isso, porque no primeiro a gente teve aquela expectativa do Eduardo, né? No segundo teve a expectativa da Daphne. No cada um, o programa foi até inteligente nisso, deixar os kids separados pra gente ver, comparar eles mais pra frente, comparar eles em outros episódios, tipo semana que vem já, né? Que é todo mundo junto na Caixa Misteriosa. Então é interessante. Eu achei esse episódio um pouco faltando umas doses enormes de carisma. E a comida não me agradou, dá pra ser daquela página, comidas feias, dá pra se entregar tudo aí nesse episódio e botar tudo lá. Porque ficou faltando alguma coisa no quesito de participantes também, de entretenimento. Eu acho que a Cristina foi a única que a gente conseguia ver mais coisas do confessionário dela, mas sim conectar um pouco mais com ela, porque ela falava mais, assim, tudinho. Tanto que a Amanda também falou bastante, mas a Amanda era um erro e, não sei, foi uma bagunça tudo dela. Justamente por isso ela conseguiu falar mais. Não são aquelas pessoas que ganham confessionários ao naturais porque são boas diante da câmera. São as circunstâncias que fazem aquelas pessoas se destacarem no episódio. Mas fica ponderando. Eu concordo com a Samantha também quando falou do nível, porque por mim, eu sei que ficaria cansativo, mas por mim, para eles serem avaliados iguais, até pra não se ter essa discrepância, seria bom a prova ser praticamente a mesma, sabe? Tipo, e vira band aí, já que você botou 23 participantes e quer que todo mundo cozinhe, bota os 23 aí pra fazer o mesmo prato, faz umas... mas é band, né? É Masterchef, então falhou nisso. Mas assim, a primeira prova foi a da Alcatra, né? Com os 12 participantes, e o alto desempenho foi do Luiz, do Márcio, que eu não sabia que eles estavam no cast, gente, até eles serem levados pra cima do mezanino, e a Daphne, que venceu. Então, Gabi, já que você citou a Daphne primeiro, a Daphne já saiu na frente no duelo Kids, porque ela ganhou uma prova principal. Sim. Eu até achei que quem ia ganhar era o Luiz, mas eu fiquei muito feliz quando a Daphne ganhou. E é muito legal, assim, porque ela e o Eduardo, eles são muito diferentes, né? Ele é muito, tipo... Eu acho que os dois são carismáticos, mas de jeitos completamente diferentes. Ele é expansivo, extrovertido, ele fala bem, ele é autoconfiante, e ela é tímida ali, é quietinha na dela, né? Mas deu pra ver que todo mundo gosta muito dela. Eu acho que eles realmente se apegaram nela como uma... Tipo um mascotinho ali deles. Todo mundo ficou muito feliz, né? Quando ela ganhou e tal. E então eu acho que ela pode nos entregar bastante como chefe, como cozinheira e como participante e personagem, assim. O prato dela ficou realmente muito... Eu achei que ele tinha muita idade das coisas, né? Então, eram coisas que harmonizavam bem, que combinavam. Eu achei que foi muito legal também ela fazer ali as 3 porções, né? Então, uma para cada, que inclusive, não sei se foi o Fogaça ou a Helena que destacou esse ponto. Então, eu achei que a Daphne foi muito bem, assim, e eu sei que não dá para querer julgar pela idade, mas ela assim, aguentou super bem a pressão, né, de um programa como esse, mesmo tendo essa pouca idade, assim. Então, eu particularmente fiquei muito feliz de ela voltar cozinhando tão bem assim, sabe? E uma fofa, assim, tipo, já tá entre as minhas torcidas. Aguentou o primeiro sarrafo da Helena, né? Quando a Helena perguntou se ela era decoradora ou cozinheira. Eu na idade dela chorava. Não sei vocês, Sim. mas eu teria me abalado bastante com o jurado, assim, eu tenho medo do jurado. Morro de medo. Eu achei desnecessário, viu? Esse tipo de comentário. Ué, as pessoas exigem tanto, os jurados exigem tanto um senso estético ali para fazer um tratamento bonito, então, de certa forma, ela precisa ter também essa parte decoradora dentro dela, sabe? E raiz de alho poró cru é uma gostosinha. Eu concordo, Isa, mas eu acho, de certa forma, que a Helena, ela ainda tá pegando o feeling ali da coisa, sabe? Eu acho que ela, às vezes, tem aquela sensação de que precisa ser mal, que precisa fazer um comentário depreciativo em um momento e tal. Então, eu acho que ela ainda... Tanto que, assim, pelo menos eu tenho a impressão que Jacquin, Fogaça e Paola, eles eram mais assim nas primeiras temporadas. E depois eles foram suavizando. Então eu acho que todo o chefe jurado novo ali no começo tem essa sensação de que precisa, tipo, criar esse tipo de situação, fazer esse tipo de comentário, sabe? Então, eu acho que foi mais nesse sentido assim, sabe? Acho que ela tá pegando ainda o tom.
E você, Samantha, o que achou? Porque teve pessoas que sofreram bastante essa prova, sofreram mais do que eu esperava que sofreriam. Nossa, eu achei assim, em termos de sofrimento, eu realmente achei que a galera, todo mundo ia entregar alguma coisa decente e que os jurados iam separar lá o joio do trigo, como se fala, pegar os muito melhores e mandar quem não foi tão bem assim para a prova. Porque, vamos dar nome aos bois, tu tinha que cozinhar um bife, né, ou fazer uma carne, que é uma coisa mais comum e que até eu, que não sou uma boa cozinheira, só gosto de comer mesmo, sei fazer muito bem. Aí tu tem aqueles depoimentos bizarros, especialmente da Amanda, dizendo que, eu não como carne, então não sei como fazer. Que lembra aquela coisa do, eu não como chocolate, então não sei o que fazer. Gente, é carne. Tipo, todo mundo já cozinhou, já comeu um bife na vida, né? A maior parte das pessoas. Não tem mistério, não é uma coisa difícil de fazer, não tem um tempo de cozimento ou uma coisa absurda de preparo. O máximo que tu tem que se preocupar no MasterChef é o ponto, efetivamente. Então eu fiquei assim apavorada em ver tanto prato ruim assim, ou tanto prato fraco para algo que é meio elementar, ou já foi mais elementar, né? Parece que a carne no Brasil está custando um absurdo no prato do brasileiro. Todo mundo já comeu uma alcatra, ou enfim, né? Então eu fiquei bem desapontada. Também fiquei bem desapontada no geral com a criatividade da galera. Ninguém tentou fugir muito do beabá, o máximo que fizeram foi uma carne de panela, ficou todo mundo no bife purê, com molho, né? Até mesmo quem se destacou, acho que a Daphne levou a prova exatamente porque ela fugiu do bife purê molho, fez os pedacinhos de trio e tal. E eu fiquei bem desapontada, achei a prova do peixe tão melhor que eu ainda estou pensando naquela prova. Agora, eu vou dizer que um do top 3 que subiu junto lá, apesar do prato dele ter sido um dos melhores, não vou me lembrar o nome dele, me desculpa, eu achei aquele prato dele tão feio, com tanto tom de marrom, sabe? Achei horroroso, mas parece que a comida estava boa. No meio de tanta gente cozinhando coisas desastrosas e derramando comida no chão e fazendo tudo, acho que o sabor salvou ali alguns. E você, Isa, que já que gosta de analisar essas coisas também, o preparo e tal, o que achou dessa primeira prova de Alcatra? Eu concordo com a Samantha novamente. Achei que o nível foi bem fraco. Um desespero geral na coisa pessoal. Gente, é só um bife. E assim, é só a primeira prova, sabe? Ninguém precisa também fazer incríveis criações elaboradas e uma coisa nível final. Mas também não dá para aproveitar um negócio tão simples assim. Então, aquele pânico ali que gerou na cozinha, nossa, foi muito esquisito de assistir assim, eu não gostei, sabe? Tudo bem que também tem toda aquela parte deles estarem se acostumando com a cozinha, os equipamentos novos, aquela pressão. Só que eu achei que o nível de despreparo desse grupo foi muito superior do que o grupo da semana passada. Então, foi chato. E por Não serem gostei poucas não. pessoas, no caso, né, 12, deu pra notar ainda mais o despreparo. Se fosse 23, alguns passam despercebidos, a gente nem nota que não sabem se preparar, né, no meio da multidão. Mas como Aham. a lupa da gente aumentou, a lupa do público aumentou, a gente nota, fica aquele negócio, fica, realmente são 23, mas não são 23 maravilhosos aí não, gente. Tem metade precisando sair. Aliás, eu até Sim, concordo. queria dizer que achei genial eles terem separado os grupos, assim, grupos menores para cozinhar e não deixar, sei lá, 18 medianos ou 15 medianos subirem numa tacada para o mezanino. Achei isso a melhor ideia do programa até agora. E falando em subir pro mezanino, a Daphne subiu, né, com o Luiz e o Márcio, como eu falei, e ela, ao contrário do Eduardo, teve que salvar duas pessoas e usou os critérios maravilhosos que é, não sei, né, ela falou, não sei. Ela salvou a Ana Karina e o André apontando para ele, porque ela também não sabe o nome dele. Ou seja, se você tem uma boa presença, alguma coisa, o seu jeito consegue lhe salvar, tá vendo, gente? Então, não tinha estratégia nenhuma. E também condiz com o que a Isabela fez, né? A Isabela salvou por broderagem semana passada, e essa semana teve a Daphne ao acaso, sei lá, mas usou um critério melhor do que a gente vai falar daqui pra frente, que bagunçou tudo, a questão de critérios. Depois teve a mini prova, né, que se semana passada a gente tentou, eles testaram o paladar, dessa vez foi a vez do olfato, então tô esperando ver como eles vão fazer a audição nesses dias pra pessoa se classificar.
O Pedro ganhou, né? E ganhou a mini prova e subiu. Então, é uma prova que não dava pra muito julgar, né, gente? Porque não é prova de cozinha. O povo ou sentiu o cheiro certo ou não sentiu. Então, não tem muito mistério. Eu acho meio esquisito você salvar uma pessoa por causa disso, mas é MasterChef, né, gente? A gente conhece que de vez em quando tem uma prova que a gente vai dizer, ué. Mas na prova eliminatória, foi a. E como a Ana Paula Parra não gosta de dizer que não sei o que é a maior prova da história do MasterChef, então tomei a liberdade de botar aqui no roteiro e dizer que é a prova eliminatória mais feia da história do MasterChef, porque aquele tímpano era tudo que você imaginar, menos uma coisa. É comidas feias, como eu falei, com participação de Zeca Camargo, que é o timing perfeito, que foi a prova da comida no No Limite. Então, foi combinado, certeza. A Globo e a Band, né, que estão super amigas por causa do Faustão, deixaram isso acontecer no mesmo dia. O alto desempenho Gente, foi da Kelly, do Renato e da Helena, que foi a vencedora. Mulheres dominando, Mulheres Domination ganhando as maioria das provas. E vamos lá, Isa, você que já deu um gente aí, o que você achou dessa prova? que negócio feio, hein? Que tortinha feia, hein? Tudo bem, gente, que, né, o Jacques falou da história da torta lá, que se comia, deve se comer ainda, né, nas regiões mais pobres e tal, mas o negocinho feio, hein? E eu acho que uma coisa também que é muito importante a gente deixar claro que, meu, não era uma torta difícil. Era uma torta feia? Sim. Era um negócio que a gente não está acostumado, que a gente nunca nem viu aqui no Brasil? Sim. Agora, era um nível de complexidade incrivelmente difícil? Não. Era como a Brisa falou, era só feio. Muito feio. E ainda, né, comida Só. feia pode ser comida gostosa, mas é porque estética. É porque é um programa que julga estética, né, gente? Trazer um prato feio nessa monta complica você julgar a pessoa pelo prato tá bonito. Como o prato não tem como ficar bonito ali. Ai, eu não consigo. Assim, ó, eu vi aquele prato, eles abriram aquilo ali, e aquele recheio de massa, almôndega, não sei mais o que. Só de pensar já me revira o estômago. Talvez seja delicioso e tal. Eu entendo, eu acho que eu já vi aquele filme muitos anos atrás, porque eu sou velha, né? Não sou mais jovem, embora eu ouça K-pop de vez em quando. Mas, enfim, vem a piada, Adorei. não, não tem como não fazer. Mas, gente, que comida horrorosa. Era feia no filme. Não sei por que resolveram trazer aquilo ali. Que, só de, não consigo nem comentar, gente. Eu penso naquele prato e me embrulha o estômago. Deus amado. Podiam botar isso no limite na próxima vez. E é difícil, né? Olha o nível de discrepância. O povo tem que fazer o bolo do diabo, né? Semana passada, e nesse, uma coisa completamente diferente. Então, realmente, quem saiu semana passada, por exemplo, poderia ter muito bem ter vencido a prova dessa semana, porque é tudo questão de sorte, que grupo você tá e que grupo você não tá. E você, Gabi, era um prato que você encararia? Que você diria, eu dou conta de fazer, é só misturar tudo e servir? Então, assim, eu achei horrível, tá? Que nem a Samantha me revirou o estômago, assim, eu jamais comeria, eu acho. Não digo jamais, porque, né, a gente nunca sabe em que situação vai estar, mas por opção eu nunca é algo que eu escolheria comer. Porém, eu não acho ele tão menos complexo do que um bolo. Porque assim, gente, é um bolo, sabe? Não tem nada demais em fazer um bolo também. E, e tinha gente que não tinha nem noção de proporção de bolo, sabe? E então eu acho que tem a sua complexidade no sentido de tu ter que fazer aquela. Cara, tu tem que fazer a massinha ali de um jeito que ela não caia também por cima do recheio, porque se o recheio não for até bem em cima, ela não vai ficar. Vai ficar com uma aparência feia, enfim. Eu acho que não é tão mais simples do que fazer um bolo. Não é nada, tipo, nossa, meu Deus, que difícil. Mas também não é algo tão mais simples do que um bolo, sabe? Eu acho que tá mais ou menos equiparado ali no nível de complexidade. Agora, eu achei aquilo ali horrível também, não comeria, não tenho vontade de comer. Eu acho que pode muito bem, sim, ser descrito como a pior prova de eliminação da história do MasterChef, né? Como o Rich falou aí, porque eu, de fato, achei, assim, tenebroso. E o que parecia mais bonitinho, no fim, era o pior, né? Então, Parafraseando a Cristina, Gabi, que falou no episódio, é um episódio pro Brasil esquecer, né? Tem que esquecer esse episódio. Não tem muito o exato, que ser feito. E exatamente. falando em Cristina, ela foi um dos piores desempenhos, junto com o Gabriel e a Amanda. Né? E tivemos agora, vamos para a parte polêmica desse podcast, já que eu botei no título do podcast falando de polêmica, então vamos polemizar agora, que o mezanino pôde salvar mais uma vez uma pessoa, sendo que aconteceu um fato muito peculiar, já foi uma coisa meio interessante já no segundo episódio.
Ana Paula escolheu a Juliana Reis, sem critério nenhum, mas eu acho que de critério de porta-voz, que a gente vai falar daqui a pouco, para representar o mezanino, e eles tinham que decidir, né, por maioria, unanimidade, chega lá o critério deles, juntos, quem seria salvo. A Juliana Reis, na hora de dar o resultado, que foi de 30 segundos, falta a banda, dá pelo menos 1 minuto, banda, que eu tenho certeza que sai briga em 1 minuto, de ser humano dialogando por 1 minuto sai briga. Então, ela falou assim, que não conseguiu contar os votos, e a decisão seria por escolha dela, da própria Juliana Arraes. E ela salvou a Cristina. Vamos lá, Samantha. Me explique esse fato. Como é que isso chegou a acontecer no MasterChef? Bom, se alguém já leu algum post meu que, né, saiu um pouco antes do podcast, já deve ter visto que eu adorei isso. Tipo, achei super honesto, correto, coerente, só que tudo ao contrário, né? E agora, falando sério, porta-voz é só porta-voz. Quando eu vi isso, eu fiquei imaginando lá naqueles casos de júri norte-americano, sabe? Que o porta-voz resolve olhar assim, não gostei aqui da decisão do júri, vamos absolver ou vamos condenar alguém, né? Porque eu sou porta-voz. Porta-voz é só isso, é só dar o resultado, tá aí no próprio nome da coisa, né? Mas a moça, que até vou dizer que ela foi inteligente na forma como ela pensou para salvar a amiga, ela simplesmente achou que ganhou um poder e resolveu usar o poder sozinha. E o que me impressionou não foi ela fazer isso, né? Deixo isso bem claro, mas foi ninguém ter falado que porra está acontecendo aqui. Teve um episódio, eu não vou me lembrar qual é a temporada, gente, desculpa, tá? Que foi feita essa dinâmica do mezanino ter que, por unanimidade, salvar alguém. E aí, uma pessoa não concordou com quem eles queriam salvar. E quando a Ana Paula perguntou se era consenso, a pessoa falou, não é. E criou o maior climão na Terra. Ninguém subiu. Ficou todo mundo puto com a pessoa que se pronunciou, porque ela não deixou salvarem quem a maioria queria, né? E a pessoa que não foi salva ficou furiosa. Eu queria alguma coisa assim, quando a mocinha lá resolveu fazer este momento, né? O poder é meu e ninguém me tira. Mas eu penso comigo que esse é o segundo episódio, ninguém se conhece direito. Era óbvio que ninguém ia armar esse tipo de problema por quem não se conhece direito, não tem ainda inimizade muito clara, formada, não tem ainda ranço de ninguém. Então o pessoal pensou: tá, dane-se, no próximo episódio ela deve sair. O que me chamou a atenção foram os jurados, a Ana Paula, a produção, enfim, os próprios participantes que não foram salvos deixarem isso rolar desse jeito. Eu fiquei assim impressionada, é muita passividade para alguém que usurpou um poder que ela não foi dado para ela. Ela só tinha que comunicar a decisão do mezanino para o mezanino não falar em 20 ao mesmo tempo. Era só isso. E não, particularmente, Samantha, não tenho problema com essa dinâmica do mezanino salvar. Eu sei, não é a coisa mais ideal, os arrastados pelo mezanino podem prevalecer, mas eu acho interessante porque obriga a galera a se comprometer demais. Mas para você fazer um twist desses, você tem que ser consistente e as regras têm que ser claras. Se eles querem dar o poder para uma pessoa aleatória, sem mérito nenhum ou sem critério nenhum, salvar um dos 3 piores do dia, tudo bem, mas isso tem que ficar claro. Não pode ser do jeito que aconteceu. E eu, na hora do programa, até tuitei, falei assim, gente, a situação da Cristina tá difícil, só se o mezanino salvá-la. Aí, na hora eu fui olhar, tinha um like da Juliana Reis. Eu até pensei que a Cristina fosse salva. Eu digo, eita, o participante do MasterChef me dando spoiler, né? Tomando spoiler. E eu digo, mas se ela fosse se salvar por maioria dizendo que salvou a Cristina, tudo bem. Foi o que aconteceu com o Antônio semana passada. A maioria quis ele, sendo o pior prato se salvar, salvou, né? Foi uma coisa didática. Mas o jeito que foi colocado, o jeito que ela falou, foi completamente bagunçado e as redes sociais acharam o resultado injusto, mas ninguém sabe, né? Porque com esse resultado injusto resultou na padrãofobia do MasterChef e saiu um bonitinho. Então, a gente não sabe até onde foi culpa só da twist desse resultado que afetou. Mas sabe onde foi. E Gabi, foi complicado. Você esperava em algum momento que alguém ia chegar e dizer isso? A gente não espera, né, vindo do MasterChef. Eu fiquei passada também, assim, ó. Eu não sei o que eu fiquei mais passada. Se foi com a cara de pau da mulher de achar que ela era, tipo, a detentora do poder supremo, se foi com o fato de que ninguém fez absolutamente nada, porque eu juro que quando ela fez aquilo, a minha
eu fiquei esperando que alguém falasse alguma coisa, tipo, falasse, não é assim. Tipo, ou os outros colegas, mas aí a Sabrina pontuou bem que ninguém quis se indispor nesse nível, nesse começo, mas foi muito engraçado, que até daria um ótimo meme. Tinha um cara, não me lembro agora, porque eu ainda não me lembro o nome deles todos, mas tinha um cara que tava do lado dela, que fez uma cara de pânico, tipo, começou a chorar desesperado, assim. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, sabe? Porque ele tava, tipo, muito chocado de cara com aquilo, e ninguém falou nada. E aí eu achei também que a Ana Paula ia falar alguma coisa, ou que os jurados iam falar alguma coisa, e eu acho que os jurados e a Ana Paula, enfim, o programa ficou esperando que os outros se manifestassem, e como ninguém se manifestou, ficou todo mundo um esperando pelo outro, ninguém falou nada, e a mulher acabou sendo salva. E, inclusive, teve alguns confessionários dela falando que ela sabia que, tipo, o justo era ela sair e tal. Então, eu até fiquei por alguns segundos esperando que ela fosse falar assim, não é justo, tipo, é justo que eu vá embora e tal. E não aconteceu nada, e ela simplesmente subiu e a vida seguiu. E eu, assim, ó, eu fiquei muito chocada, sabe? Eu fiquei muito, muito chocada mesmo. Eu espero que, sei lá, que a Cristina... É Cristina o nome dela, né? Que ela, tipo, faça alguma coisa nas próximas semanas, pelo menos pra justificar aí essa situação, enfim. Eu gostei da Cristina se salvando, porque, como falei no começo, era uma ótima personagem. Eu acho que pra mim foi a única carismática de verdade desse episódio, pelos confessionários, pela situação e tal. Então, eu gostei. Eu só não gostei do modo como ela foi salva, né? Assim, o critério usado e as coisas de tiro. Mas eu eliminaria tanto a Amanda quanto o Gabriel tranquilo. Embora eu tenha gostado do Gabriel mais, mas por critérios não de cozinha, né? Mas a Amanda também foi uma bagunça, foi um caos. Você tomaria uma decisão diferente? Se você tivesse no mezanino, você falaria alguma coisa? Ou você deixaria tipo, não, vou falar nada não, agora não? Ai, então, né? Eu acho que eu falaria, viu? Porque eu sou muito chata com essas coisas, gente. Tava muito ruim. Não era assim, ai, não, não dava, sabe? Não dava. Eu acho que foi péssimo, foi injusto, sim. E a própria Cristina, quando tava subindo as escadas lá para chegar no mezanino, ela mesma falou, não foi justo. Eu não conseguiria ter ficado quieta, não. Se eu fosse Juliana ali, eu não teria coragem de fazer esse tipo de coisa. E se eu fosse alguém que estivesse ali no mezanino, eu com certeza iria ter falado alguma coisa também, sabe? Porque, nossa, foi horrível, foi péssimo. Foi como você falou, o jeito que a coisa aconteceu que foi esquisitíssimo demais, entendeu? Foi muito feio. E olha, eu vou falar uma coisa, a internet veio abaixar, porque todos os comentários inclusive, a página do MasterChef BR postou um trecho do programa, esse trecho aí que a Juliana salva a Cristina, e assim, só comentário negativo, só dislike, só carinha de bravo. A gente sabe que talvez não mude nada, né? Mas... Não, e se ela tivesse falado assim, ninguém entrou em consenso, aí olhasse pro mezanino, alguém aqui vai querer votar, fazer uma coisa, senão eu vou dar o resultado por mim mesma, sabe? Tipo, criado uma desculpa, uma Uhum, defesa pra ela. Se ela tivesse, né, feito o caminho da uhum. defesa pra ela, aí a gente estaria aqui defendendo. Olha, gente, ela foi pro mezanino e falou, se vocês não votarem, eu vou dar o meu resultado sozinha. Então, estaria tudo bem. Eu digo, ai, gente, deram poder grande pra uma pessoa, dá nisso. Ela salva quem ela quer. É, Mas não. Agora fica a dica pra Ana Paula Padrão salvar, pedir de porta-voz, pelo menos o vencedor daquela prova, né? Pra gente pelo menos ficar com uma coisa mais com sentido. Senão daqui a pouco uma pessoa que Exato. foi baixo desempenho ganha esse poder e uma pessoa como a Juliana que não tava nem na prova dessa semana. Então fica muito bagunçado. Sim, e eu acho também que, tipo assim, ela, é bem que nem tu falou, ela poderia, porque às vezes, sei lá, te pega exemplo de outro programa, sei lá, no BBB, às vezes o cara tem que tomar uma decisão e fica ali ensaboando e o Leifert vai lá e fala, tipo, eu preciso da sua resposta agora, enfim, né, acontece. Ali, ninguém tava pressionando eles, então, tipo, eu tenho certeza que se a mulher tivesse falado assim, gente, permaneçam aí com as mãos, porque todo mundo já tinha, de fato, levantado as mãos e votado. Ela só alega que ela não teve tempo de contar, então, assim, eu tenho certeza que se ela falasse galera, permaneçam com os braços levantados só pra eu poder fazer a contagem, que, tipo, a Ana Paula e ninguém ali ia se opor e falar, não, tu tem que falar agora, sabe? Então, realmente, eu acho que ela se aproveitou dessa situação, porque
eu acho que daria muito bem pra ela contar ali os votos e resolver, sabe? E eu acho que ficou um pouco também, eu acho que ninguém falou nada, porque eu acho que ficou todo mundo muito chocado com o que estava acontecendo, sabe? Com certeza, gente. A cara de choque prevaleceu no mezanino. E isso só prova para mostrar como o voto com a urna eletrônica é o mais confiável ainda, gente. Encaixei o TSE aqui agora nesse podcast, porque dá pra provar que dá certo. Se fossem os votos, tivessem umas plaquinhas na mão, com a carinha do povo, também teria dado certo, mas voto confiável só urna eletrônica. Se fosse o Bernardo da semana passada, seria como a Isa fez o comentário, né? Ele ia pedir o voto impresso do mezanino. Então, não aconteceu. Queridos telespectadores, se você não entendeu ainda, esse podcast é a favor da urna eletrônica. Somos a favor da zoadinha no final do voto. Mas, ó, quem saiu foi o Gabriel e teve a Amanda. Antes de falar dessa eliminação, eu vou trazer os confessionários, porque o @TuitaLorde, TuiTalord, né? Vamos dar os mimos pra ele, que ele sempre faz os confessionários. Ele voltou a fazer os confessionários, já me mandou tudinho. Nesse episódio, gente, o top 2 de confessionários foi da Amanda e da Cristina. A Amanda com 22 confessionários e a Cristina com 21. Pra quem tá nos ouvindo e não sabe o que é confessionário, assim, com esse termo, são as vezes que a pessoa dá aquelas falas durante a prova. Então, cada vez que ela aparece, ele conta, ele vê o episódio contando e traz os dados pra gente. E um fato curioso é que o Eduardo teve 7 confessionários sem nem estar fazendo prova. Então, né, a gente sabe que, oi Elton, temos visita, porque chegou um novo Supremo para lhe superar, um novo novinho, e deve ser o Eduardo. É. E, geral, o top 3, por exemplo, de confessionários é da Amanda, 22, a Cristina, 25 e o Eduardo, 21. E os que menos falaram até agora foram o André, com 3 confessionários, e o Thiago com 2. Sabe, assim, são os mais mudinhos que até agora a produção não resolveu aproveitar. Mas resultado, vamos lá. Samantha, o que você achou? Gabriel saiu. Você esperava que em algum momento fosse a Amanda que derrubou o prato, que foi tudo aí errado acontecendo pra ela? Não, eu vejo o MasterChef há muito tempo para saber que eles adoram uma história de superação. Então, quando ela começou a derrubar coisa, e aí todo mundo foi lá ajudar, e o Fogaça falou da empatia, e eu acho isso um saco, por sinal, é reality show, eu quero sangue mesmo. Eu sabia que ela ia vencer ou que ela ia se salvar nesse episódio. Afinal, gente, já tivemos pato derrubado no chão e a pessoa não foi eliminada. Gatilho. Desculpa, não aceito. Vou morrer sem aceitar isso. Então, o que é umas almôndegas no chão, não é mesmo? Então, não achei que a Fênix de Taubaté ia ser eliminada da vez, não. Ai, Bom, a gente gente, sempre com traz todo o pato pra respeito. cá. E Samantha dessa vez foi a Samantha que trouxe. Eu sempre foi eu que cito o pato aqui no podcast. E esse é o terceiro podcast seguido que a gente fala do pato, porque a gente é fã do MasterChef. Esse pato não vai superar nunca. É insuperável. Sim, Jamais. cumprimos com sucesso o nosso objetivo de falar do pato e dessa injustiça em todos os episódios desse podcast. Só tá faltando a gente encaixar a Irina agora nesse de hoje. Não, e olha só, até o não final foi ele consegue. combinado. Não foi combinado. E você, Isa, o que achou do resultado? Ah, previsível também, gente. Olha, tudo bem, ela pode não ter ganho a prova, mas assim, ela com certeza não ia ser eliminada, porque o mezanino ia salvar ela, ou ela ia realmente ganhar ali, sabe? Então, eu achei também previsível. Eu quero utilizar esse espaço aqui para falar que eu achei feio demais a atitude dela. Isso aí de ficar batendo panela, de sair xingando. Minha filha, quantos anos você tem, minha querida? Para fazer isso com panela, sabe? Se componha e respeite o lugar que você está ali trabalhando e que outras pessoas poderiam estar ocupando aquele lugar, sabe? Com muito menos drama. Então, assim, entendo que pode ser um lugar de pressão, né? Não entendo porque eu não estive lá naquele lugar, mas eu, como telespectadora, assistindo, achei uma coisa feia, sabe? Uma birra, assim, de criança. Fiquei com vergonha. Mas, a partir do momento que o Marcelino falou que ela renasceu das chamas como uma fênix e cabelo vermelho, exatamente como a Samantha falou. Foi a hora que eu falei, essa aí já salvou do programa. Já. Ô, Gabi, a Isa falando desse comportamento dela, ela tem um comportamento, já que você também assiste BBB, todo mundo aqui assiste, mas eu vou comparar com uma pessoa. Gente, ela faz uma linha VTube que eu vi muita gente aqui torcer pra VTube torcendo pra ela no Twitter, sabia? Então acho que esse jeitinho dela é um jeitinho gostável nessa ala do público, não é? Não, eu sou torcedora da VTube e não vi nada de VTube nessa garota.
Ai, mas Samantha, você é sensata. Você torceu pra VTube por alguns critérios bons. Tem gente que torce pra VTube apenas por ser VTube, sabe assim? Pelo jeitinho menina malvada que às vezes ela exalava. Então a Amanda talvez pegou esse nicho. Gabi, você achou isso lá também ou você também achava que o Gabriel ia se salvar em algum momento? Não, eu achei que fosse ficar entre a Cristina e o Gabriel. A Amanda tinha certeza que não seria eliminada. Quando, quando ela derrubou as coisas e teve toda aquela cena, eu falei pra minha mãe, eu tava assistindo com a minha mãe, eu falei pra minha mãe, cara, tu vai ver, mãe, que ou ela vai ganhar, justamente, ou ela vai ganhar, ou ela vai se salvar. Eu achei, justamente pela história do MasterChef, amar uma história de superação, eu achei que ela tinha chance de ganhar a prova. Tipo, nossa, se superou, sabe? Então eu tinha certeza que ela não sairia. E esse foi o resultado, né? Gabriel eliminado, Bernardo eliminado semana passada, 2 homens saindo e as mulheres viraram maioria, né, no MasterChef agora, porque começou com um a menos. Não entendi também como começar com forma ímpar o MasterChef, mas como eu sempre falo, é Band, a gente espera qualquer plot twist ali. E é isso, gente, terminamos o nosso podcast da semana, comentamos tudo, se a gente esqueceu de alguma coisa, marca a gente nas redes sociais pra gente marcar uma coisa, se você sabe de fofoca de participante, marca a gente também, que a gente quer também as treta de bastidor pra comentar aqui. A gente quer ver os povos, quem tá se odiando, quem tá se gostando. E vai tudo. Quero agradecer a Samantha. Samantha, muito obrigado. Você que é madrugadíssima aí onde você tá. Muito obrigado por gravar aqui com a gente. Já fica o convite pra você vir no episódio da final, pra gente ver se esse começo de um sonho foi um pesadelo, né? Pra ver se você trouxe boa sorte ou não, de novo. E pode deixar aí suas redes sociais pro povo seguir. Muito obrigada pelo convite, quase 3 da manhã aqui na Holanda. Olha, se for considerar a minha participação para sorte ou azar no MasterChef, tivemos aquele que eu comentei, acho que até a final que o Platinado ganhou, mas também eu comentei a revanche, né? Enfim, não, qualquer coisa pode acontecer. Se quiser me seguir no Twitter, minha arroba é @SamanthaPistor, eu não sou muito criativa. E meus posts no MasterChef estão publicados no Pilotando TV. Acredito que vai ter o link aí no final. Muito obrigada pelo convite. Tem sim um link e vão lá, gente, que as recaps delas saem um dia antes da gente. Ou às vezes no mesmo dia, mas de manhã, mas dá tempo você ler o que a Samantha falou, a opinião dela, e depois escutar a gente e ver se quer xingar a gente ou não nas redes sociais para nossas opiniões. É critério seu. A gente daí aceitando tudo. Quando falou, dislike também engaja. É assim que o povo cresce nas redes sociais hoje em dia também. Né? Então, é isso. Tudo, Quem quiser mandar e-mail é @extrapodcast@gmail.com. Nos sigam nas redes sociais. Até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau. Tchau.